Olá pessoal, estou aqui hoje no Teatro de Arena, onde o programa Em Pauta traz para vocês uma entrevista super especial. Essa entrevista ela vai ser feita com um grande nome da cultura do Rio Grande do Sul, do teatro brasileiro, e ele tem simplesmente praticamente 50 anos de carreira, só de carreira. É produtor, ator, atuou muito e muito trabalhou pela cultura e pelo teatro no Rio Grande do Sul. Vou receber aqui o meu querido amigo Mauro Soares. Mauro, vem para cá, querido. Tudo bom? Venha para cá. Estamos aqui no Teatro de Arena, que é um teatro de resistência, faz parte não só do teatro brasileiro, mas faz parte também da história política do país. Mauro, 69 anos, pelotense, radicado em Porto Alegre. Fala um pouco dessa tua história, essa tua trajetória no teatro gaúcho. Bem, a minha estreia em teatro começou em 66, no teatro de estudante, teatro amador. Depois eu fiz parte do teatro estudante do Pascoal Carlos Magno, fui para aqueles festivais que ele fazia, que foram emblemáticos para a cultura brasileira, do Pascoal Carlos Magno. Fui em 68, 71, 75, tive um tempo morando lá na aldeia de Arcozelo, na casa que agora é a Casa Pascoal Carlos Magno, ali em Santa Teresa, onde ele morava. Na época não se dizia oficinas, nem workshop, eram cursos que tinha. Então eu tive o prazer de ter professores como Madame Morinot, como Sábato Magaldi, Luísa Barreto Leite. Então a minha formação não foi assim uma formação curricular. Ela foi meio alternativa, meio autodidata, assim, né? Porque a minha formação mesmo é com o curso de Direito e Filosofia. A minha formação como ator, ela foi meio autodidata, foi fazendo que eu fui aprendendo com essas pessoas que foram fundamentais na minha trajetória. Agora, é importante que a aldeia Arcozelo fica no estado do Rio, tá? Onde fica a casa, em Paraty, onde fica a casa Pascoal Carlos Magno, que é uma referência, inclusive, administrada pela Funarte. Além dessa tua formação acadêmica, você falou que o teatro foi uma autodidata, né? Mas o artista, ele nasce ou ele também pode ser formado numa faculdade? O que é um artista para você? Olha, eu acho que o artista, ele pode entrar para um curso mais acadêmico para aperfeiçoar determinado talento, determinada tendência, se transformar num teórico, num bom ator. Mas eu acho que o talento ele é nato, eu acho que ele já nasce com a pessoa, né? Independente do rumo que ela vai tomando, que ela vai levando a vida dela, esse talento vai sendo burilado, vai sendo aprofundado, vai tomando forma. E de diferentes grupos que eu trabalhei, diferentes experiências, porque eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque eu peguei a década de final dos anos 60, 70, 80, então era uma efervescência muito grande, principalmente cultural, tanto na área teatral como musical, como na pintura, né? Então as coisas não eram colocadas em nichos, assim, sabe? Agora, uma coisa interessante que o Mauro coloca aqui, você fala da década de 60, 70 até 80. Esses são os períodos que a gente também viveu a ditadura militar. E você fala que havia uma grande efervescência cultural, na criatividade, tanto na música também, não só no teatro, mas na música, né? E eu te pergunto, por que se fala tanto que hoje não tem essa efervescência num Estado democrático? Isso, assim, para mim é um paradoxo, é um mistério, assim, seria o quinto mistério de Fátima, né? Porque numa época em que a opressão, a censura estavam, assim, vigiando, prendendo, matando, exilando, e nunca foi uma época tão criativa, tanto nas artes visuais, como no teatro, como no cinema. O teatro foi uma coisa impressionante, né, o que aconteceu. E na música, então, com aqueles festivais que tinham, o Festival da Record, Festival esse, Festival aquilo, quando surgiu a Tropicália, Jovem Guarda, os movimentos teatrais também, né, com os autores como Plínio Marcos, Leila Assunção e uma série de outros, que não alguns ainda estão por aí. Então havia uma efervescência, parece que
essa pressão assim fazia gerar um caldo. E eu acho que tinha um dado muito importante, que não tem agora, que eu sinto falta. O público estudantil, principalmente o público universitário, de diretórios, ele era muito engajado, ele era muito dedicado, havia muito... Agora não se faz mais debates, se faz uma peça, cada um vai embora para casa, não há debate nem entre os atores, né, cada um vai embora só para casa. Antes faziam debates com o diretório da arquitetura, da filosofia, disso, daquilo. Tanto é que o curso de arte dramática daqui de Porto Alegre se originou na faculdade de filosofia, né? Ele era um braço da faculdade de filosofia. Então esse afastamento dos estudantes, assim, principalmente dos estudantes universitários, eu acho que enfraqueceu um pouco, né? Então houve um outro viés, nada contra, eu acho que tem lugar para todo mundo. Mas o teatro ele passou a se tornar um teatro mais leve, mais digerível, sabe, assim, que não... Ele passou a se tornar mais divertimento, entretenimento, do que uma linha de pensamento, uma linha de conduta, um posicionamento político, né? Eu quero aproveitar o que você está falando, Mauro, e me faz isso pensar, o pessoal que acompanha o nosso programa, que é o seguinte, Mauro, vem um pouquinho mais para cá, só para você ficar mais dentro. Isso, aqui. Eu quero aproveitar essa tua fala, Mauro, e fazer uma observação, e quero ouvir sua colocação, que é o seguinte, essa efervescência que havia realmente a criatividade artística, né? Com fundamento literário, musical, havia pesquisa, havia um estudo, né? E é interessante isso a gente refletir, porque você me corrija, eu sou um pouquinho mais novo do que você, mas eu acredito que mesmo com a ditadura, as pessoas ainda tinham mais liberdade de criar a sua obra. Uma coisa era criar, outra coisa era colocar para o público, né? Sim, exatamente. Nem sempre uma obra pronta... falo mais da parte de teatro, que me toca mais. Ela estando pronta, ensaiada, tu tinha garantia que ela fosse estrear. Em muitos casos, aqui dentro do Arena, aconteceu com Cortélia Brasil, na noite da estreia foi censurada, depois voltou em cartaz, né? Mas eu acho que as pessoas eram mais corajosas, eu acho que elas se arriscavam mais. E arte, para mim, é risco, né? Se tu não corre risco, tu não está fazendo arte. Principalmente o risco da crítica, né? Exatamente, o risco da crítica, né? O risco de se vai dar certo ou não. Não tem uma fórmula. Há certos ditames, certas regras que se usa para fazer teatro e tal, mas é uma questão assim mais de visibilidade do público e tal, mas não tem uma fórmula, e fazendo essa fórmula vai dar certo. Não. O teatro ele é uma arte efêmera. Um espetáculo que acontece agora, ele nunca mais vai se repetir. Sim. Ele pode fazer de tarde melhor, ou pior, mas igual, não. O mesmo acontecendo com a dança, né? Porque a dança tem mais técnica, né? Mas mesmo assim, nunca vai ser igual. Uma arte efêmera. Ela é no momento. O que tu viste naquele momento, tu não vai ver mais. Maurinho, vamos falar um pouquinho desse panorama do teatro gaúcho. Como a gente pode definir o que é o teatro gaúcho? O teatro, pode-se dizer que tem o teatro regional, nós temos o teatro pernambucano, nós temos o teatro carioca, paulista, temos o teatro gaúcho também? Você acha que existe isso? Olha, eu acho que o teatro gaúcho ele já foi mais... Eu estou falando em termos de linguagem, tá? De linguagem, sim. Eu acho que ele já foi mais visceral. Ele está muito... Não vou dizer mal feito, ele está muito bem feito, mas ele está muito técnico, muito acadêmico, sabe? Eu acho que a academia está invadindo as artes cênicas de uma maneira avassaladora. Então, os atores, as atrizes, os diretores, eles vão fazer uma faculdade de teatro, um curso de teatro, mas eles têm dois objetivos. Ou aquilo ser um trampolim para a televisão, que é o sonho de muitos deles, né? Iguais a eles, tem muitos. Ou então para fazer um doutorado, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, um pós-doutorado, e assim vai. E a arte mesmo, ela ficou muito dura, muito acadêmica, muito... Engessada. Engessada. Ela se tornou engessada, né?
Então, eu vejo pessoas totalmente inexperientes assim, que se unem a pessoas que estão ligadas mais à academia e elas fazem um teatro, sinceramente, não sei se por ignorância ou o que é, mas que eu assisto e eu saio como eu entrei. E a função do teatro não é essa, tu saíres da sala de espetáculo diferente como tu entraste. No mínimo para uma reflexão, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? Sim. No mínimo com uma boa reflexão Sim. sobre o que é aquilo que assistiu. Agora, Maurinho, a gente também pode colocar para o pessoal do Web Espectadora que está nos acompanhando, uma coisa que eu acho importante destacar nesse nosso bate-papo sobre o teatro aqui. Nós temos o teatro de comédia, nós temos o teatro lúdico, nós temos a comédia, né? E o teatro político. Vamos falar aí do viés mais político agora. O teatro, hoje, ele está acompanhando também isso? Que teatro a gente está assistindo hoje? O que você acha que os diretores, você como diretor também, estão preocupados em levar à cena hoje? Eu até estou um pouco afastado da direção no momento, não tenho nada, não aparece nada assim que me interessado. E eu acho que o teatro está mais voltado para o entretenimento do que para um posicionamento político. Se tem um posicionamento político, é uma coisa muito tênue, sabe? Quase que imperceptível. Então ele está muito fragilizado nessa coisa. Ele está mais interessado em ganhar o público. Eu acho que a linguagem da televisão está invadindo o teatro também, para tornar ele mais digerível, né? Ou então esse é um teatro mais hermético, assim, que vem da academia, com signos, um teatro para iniciados, como eu digo, né? Se você não tem um mínimo de conhecimento de nada, você sai de lá como entrou, pior ainda, mais confuso, né? Porque o teatro não é assim para ensinar nada para ninguém, é para ensinar a pessoa a refletir, a pensar alguma coisa. Já tem momentos de espetáculo que você vai ver que você não está pensando nada, mas para quê? Para quê? É um teatro feito de imagens, entende? Então, de repente, assim, uma coisa que o Brecht já usava há muito tempo agora, e agora se tornou uma coisa muito habitual, é o microfone, a câmera, as técnicas invadindo a cena, né? E às vezes até de uma maneira gratuita. Tem algumas casos que isso se encaixa bem. Agora tem outros não, que é mais uma parafernália para tornar a coisa mais moderna, mais, sabe, mais... Como é que você vê... como é que você vê a participação na década de 60, 70, até meados de 80, a gente não tinha tanto investimento para se fazer cultura no Brasil. Não havia dinheiro em si, não haviam leis de incentivo, não havia nada. E o teatro acontecia, a dança acontecia, a música acontecia, era o fervor criativo que você estava colocando. Você não acha que a partir de que se enquadrou fazer cultura através também dos investimentos públicos, leis de incentivo, isso influenciou também, eu quero saber de você se influenciou de forma positiva ou negativa em quem produz e dirige espetáculos de cultura no país? Eu acho que influenciou... Tem dois lados, assim. Eu acho que facilitou um pouco, mas eu acho que deu... Tanto é que grupos, quando acabaram os patrocínios, deixaram de existir, os grupos deixaram de existir também, né? Então não era assim, esses patrocínios não eram a serviço de uma ideia, eram a serviço de um grupo, né? Era para o grupo se manter. Antigamente a gente fazia teatro com o que tinha, buscava uma ajuda aqui, uma colaboração ali, um pedido lá, um pedido cá, ia juntando e montava o espetáculo. Agora não, tem companhias que viveram muito tempo às custas da Petrobras, entendeu? Depois da Operação Lava Jato, elas desapareceram. E é interessante isso também. É interessante que até o público era antes desse processo que a gente está colocando, tinha muito público no teatro. E o público, quanto mais entrou dinheiro público, mais sumiu o público. Mais sumiu o público. Por quê? Não sei. Porque eles faziam uma coisa muito grandiosa, muito isso, que não interessava muito. Eu sou do tempo que fazia teatro de terça a domingo, né? E agora, para fazer teatro de sexta a domingo, é suado. É suado. Tem grupos que estão fazendo de sábado, domingo, né?
Nós fazíamos de terça a domingo. Terça-feira era o melhor dia. O pior dia era quinta-feira, por incrível que pareça. Maurinho, o teatro brasileiro está precisando também ter um debate e discutir o seu papel mais no sentido dramatúrgico, não tão político quanto se fala em discutir hoje cultura, se fala sempre em debate político. Mas vamos falar partidariamente. O teatro está precisando de um debate mais da sua dramaturgia, do seu papel enquanto arte no panorama brasileiro? Eu acho que sim. O teatro está perdendo a humanidade que ele tinha, né? Para se tornar uma coisa mais técnica, mais... Eu acho que o teatro está perdendo a humanidade que ele tinha, assim, de lidar dos problemas das questões humanas, né? Então ele passou a lidar, assim, de situações gerais, que dão um panorama, fazem uma coisa, fazem um painel, mas eu ainda sou do teatro de texto, entende? Eu acho que a imagem é boa, ela é necessária, às vezes é muito bem usada, mas eu ainda sou do teatro de texto. Eu acho que o ator tem que saber dizer um texto. Enquanto o ator não souber dizer o texto, não houver uma troca, um embate de ideias em cena, um posicionamento político, um posicionamento afetivo, seja lá o que for, não acontece. O texto também entrar no personagem, no ator, né? Porque às vezes tem aquela coisa do decoreba, tu decora o texto, mas você não tem o exercício do personagem dentro de você. Isso também é uma coisa muito comum hoje, principalmente nessa geração que está aí da decoração. Exatamente. Hoje tu fala em ação interna, as pessoas ficam te olhando, eles não sabem o que é ação interna. Para eles, ação é se atirar contra uma parede, cair de cima de um telhado, fazer isso, fazer rapel, isso é ação. Ação interna que acontece dentro do personagem. O personagem está parado num canto e ele está tendo aquela ação interna e aquilo transparece, o público nota, né? Então, tu pergunta isso, as pessoas ficam meio assim, elas não sabem muito bem o que é ação interna, elas nunca ouviram falar. E é muito interessante isso que o Mauro, vem porque você está fugindo de mim, Mauro. Não. Uma coisa interessante que o Mauro está colocando, acompanha lá, Maurinho, olha, para a gente mostrar ao pessoal, que é o seguinte, aí você começa a ver Natália Timber no teatro, você vê uma Berta Loran quando entra no palco, são pessoas que falam corporalmente já aquilo que vem a dizer e o resto sai automaticamente, né? Essa é a coisa interna do ator que está faltando muito hoje, né? Há muita caricatura em cima. Muita caricatura. Eu agora vi uma montagem, era um clássico do Chekhov, então tinha um ator que fazia o papel feminino principal da peça e ele não convencia, entende? É um teatro realista, então tu quer dar um passo maior, assim, tu quer ir além daquilo que é proposto, né? Isso não veio pela coisa... Desculpa, vai. Se é uma coisa como exercício dentro de uma universidade, numa sala, tudo bem. Agora, levar isso a público, essas coisas, o público diz, não quer ver isso, né? Não é que ele queira ver a televisão no palco, mas ele quer ver uma coisa que ele toque mais, que lhe diga mais, né? Ao mesmo tempo, estão surgindo grandes encenadores, assim, eu acho que o Zé Celso abriu uma porta, que estão surgindo grandes encenadores. Agora, o grande problema dos encenadores são os elencos que não correspondem à encenação. São elencos muito frágeis, né? Que não têm um conhecimento mais profundo da arte de representar, da arte de sentir, da arte de dizer um texto, de valorizar uma palavra que seja. E o teatro de rua, mano? Nós temos no Rio de Janeiro o Amir Haddad. Você Sim. falou no Celso Martinez agora. O Celso tem aquele teatro dele extremamente provocativo, né, e que a sociedade contemporânea, e nem o poder público às vezes entende, né, de como lidar com a criação dele. Mas aí eu te pergunto, e o teatro de rua? Eu acho o teatro de rua, ele tem o seu valor. Eu já fiz teatro na rua, que foi uma montagem do Pagador de Promessas, que nós fazíamos de frente às igrejas. Fizemos todas as igrejas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, fomos Belo Horizonte, tudo. Ele tem essa coisa que eu acho que vem da Idade Média,
dos ciganos, dos bufões, sabe? De reunir as pessoas em torno de uma... É uma técnica completamente diferente, geralmente é uma linguagem... A linguagem é completamente, porque tudo é muito grande, muito exagerado, né? Porque as pessoas passam, olham, tem umas que permanecem, outras vão embora, mas eu acho que ele tem o seu valor também, eu acho que tem. Vamos falar de perfil de plateia. Como é o gaúcho no teatro? O gaúcho é um bom formador de opinião, ele consegue ir ao espetáculo e corresponder, ou ele é um público crítico? Como é que você vê o público gaúcho? O público gaúcho, ele é bem... Já foi mais, ele é bem exigente, assim, ele é bem... Mas já foi mais, assim. Agora está mais na base, assim, espetáculo fulano, que eu conheço, porque eu nunca vi, de repente, assim, houve uma proliferação de atores e atrizes, e então, uns assistem os outros e tudo, e tem espetáculos que às vezes são tirados de cartaz porque não tem público, né? Não tem público, na sua opinião, porque falta de divulgação, ou a peça não é boa, ou quem foi ainda tem o boca a boca que não gostei e aí não vai ninguém? Tem isso de boca a boca, as pessoas não gostaram, falam umas para as outras, não vão. O problema de divulgação também. Porto Alegre, uma cidade que Porto Alegre tem praticamente um jornal só, né? Você conseguir um espaço nesse jornal é uma dificuldade, né? Você consegue para a estreia agora, para manter uma temporada, para alimentar uma temporada, é impossível. Mas se você consegue um tijolinho dando o horário, o preço do ingresso e deu. Qualquer coisa que venha de fora, qualquer comediante, qualquer stand-up que venha de fora, tira o seu espaço, né? Maurinho, nós estamos num momento aí onde mudamos de secretária nacional de cultura. A nossa atriz querida aí, grande atriz de televisão, a Regina Duarte, é a nossa secretária nacional de cultura. Como é que você vê essa mudança e como é que você recebe a Regina sendo a nova secretária nacional de cultura? Olha, para mim foi uma surpresa, né? Porque ela sempre foi... Eu assisti... Aliás, ela me surpreende sempre. Que bom que ela me surpreendesse agora como secretária de Cultura, porque eu conheci ela na televisão, a Namoradinha do Brasil, patati, patatá, tá. Aí eu assisti em 75 aquela peça do Flávio Márcio, Réveillon, e eu fiquei surpreso com a atuação dela, né? Depois ela fez um Caldeirão de la Barca... Era uma peça de Caldeirão de la Barca que era muito boa também. Agora, como política, como secretária de Cultura, eu acho que ela desconhece porque a realidade dela é outra muito diferente, né? A realidade dela é a realidade da televisão, ela é uma latifundiária, ela não tem esse alcance, por mais que ela se esforce de atender as demandas ou de procurar... Pode ser que ela surpreenda, né? O ser humano é uma caixinha de surpresas, mas não espero muito, não. Não espero. O que você poderia contribuir para que ela viesse surpreender pelo bem e pela melhoria do desenvolvimento da arte, da cultura no Brasil? O que você poderia dizer que você como produtor, como ator também e diretor, sabe que necessita, que precisaria estar dentro dessas políticas públicas aí? Eu acho que ela deveria ser uma secretária, não de gabinete, como geralmente são secretárias de cultura. Ela deveria viajar pelo Brasil, andar pelo Rio São Francisco, pelo Amazonas, por aqui, por ali, vendo o que acontece, né? Não assim que o gabinete dela se tornasse um balcão, assim, onde ela vendesse projetos, conseguisse verba para isso, para aquilo. Eu acho que ela teria que se inteirar mais, porque isso eu acho que é um universo bastante distante para ela do que acontece com as artes cênicas e com a dramaturgia brasileira, né? Porque ela foi muito semi-sugada pela televisão, muito acoplada à televisão, e eu acho que isso é um mundo que ela desconhece. Então, essa comparação que ela faz com o palhaço do fundo, isso, daquilo, então, eu acho que ela já começou mal, né? Já começou mal. Então, ela vai ter que batalhar para se tornar uma pessoa que entenda das coisas, que viaje, que ande. Porque uma pessoa que trabalha com cultura, ela não pode ficar encerrada no seu gabinete.
Ela tem que andar pelos festivais de teatro que acontecem pelo país, saber o que acontece. Se tu quer saber o que acontece com o teatro no país, tu viaja para o Brasil todo, nesses festivais de teatro todos que existem, né? E aí tu vai descobrindo, tu vai vendo o que realmente está acontecendo. O Mauro, eu acho interessante isso que o Maurinho está colocando aqui, porque é o seguinte, e aí eu vou fazer uma fala rapidíssima aqui, levando em conta o afloramento político que nós estamos vivenciando hoje, né, aí eu pergunto para você o seguinte, Maurinho, você acha que um secretário nacional ou um ministro que fosse da cultura, no atual panorama político do país, nesse alvoroçado todo que está, onde poucos sabem falar sobre política, se agridem muito, não respeitam às vezes a autoridade, não respeitam a diferença, não respeitam a perda, né? E sequer se preocupam com o desenvolvimento do país em si. Ou seja, a verdade é aquela que eu acredito e ponto, e não interessa o país. Você acha que tem espaço para um secretário, no caso a Regina, que a gente está falando com a nossa secretária nacional de cultura, tem espaço para ela ir à rua, ir aos eventos e ser respeitada e não correr o risco de haver o desrespeito, que uma coisa é o não concordar, outra coisa é o desrespeito? Eu acho que ela deve arriscar, né? Eu acho que ela deve arriscar, porque senão ela nunca vai ficar sabendo, né? É como diz o Milton Nascimento, né? A cultura tem que ir onde o povo está. Então ela tem que ir, ela tem que arriscar, ela tem que botar a cara a tapa, né? Ela protegida com paredes de vidro, com seguranças, ela não vai fazer nada, né? Ela sabendo através de outras pessoas, ela tem que estar em loco, vendo o que vai acontecer, o que está acontecendo. E as pessoas que fazem arte, elas não são nenhumas feras, né? Pode haver um caso excepcional que isso aconteça, mas não é hábito, assim, eu acho, de agredir um secretário. Mas que a gente está vivendo um momento delicado de se expor publicamente pessoas públicas, está difícil, não está, na tua opinião? Tá pela maneira deles pensarem, né? Mas independente de quem esteja no poder ou não, isso eu estou falando num geral. Não, independe de quem esteja no poder. Acho que há pessoas que têm uma receptividade bastante grande, elas não estão sendo vistas apenas, né? Mas as que estão sendo vistas, a mim, pelo menos, não me convencem. Se você tivesse o poder de chegar para o Bolsonaro e dizer, Bolsonaro, eu indico pessoa X, quem você indicaria para ser o conselho, fazer parte da nova pasta da cultura? Olha, você me pegou porque de imediato assim. Eu acho que teria que ser uma pessoa assim no nível do Hamid Haddad, sei lá, esses diretores de teatro que vivem e fazem teatro, né? Teóricos, eu acho que não adianta colocar um teórico como diretor de uma pasta de teatro. Eu acho que teria que colocar alguém que estivesse na prática, que estivesse fazendo. Me ocorreu a Miradade agora, mas no momento não me ocorre mais ninguém assim, para levar o que realmente está acontecendo. Para mais especificamente na área de teatro, que é que me toca mais. Né? Poderia ser das artes plásticas, poderia ser da música, Gilberto Gil já foi. Então, eu acho que uma pessoa ligada a este viés da arte, seja da música, da pintura, do teatro, do cinema, eu acho que ela teria mais condições de falar de coisas que ela conhece e que estão mais próximas dela, né? Querido, chegando ao final do nosso programa, queria que você deixasse aqui para o nosso web espectador as suas considerações, o que você deixaria para essa nova geração do teatro? Por favor. Que, por mais errado que seja, por mais equivocado, que errem com convicção, mas que continuem fazendo. Porque eu acho que é um momento assim de que não se pode dar para trás de maneira nenhuma, né? Então tem muita gente jovem fazendo teatro, à sua maneira, alguns de uma maneira equivocada, outros não, mas eu acho que tem que fazer, tem que abrir espaço, tem que se colocar, tem que dar a cara a tapa, que é o que eu acho que a Regina tem que fazer, tem que dar a cara a tapa para poder
levar à frente. Querido, sucesso para você. Obrigado. Feliz de ter reencontrado você. Nós nos conhecemos há tantos anos. Sim. E eu agora aqui batendo esse papo com você. Eu também fico muito contente. Foi um prazer falar contigo. Gente, olha, vou ficando por aqui. Esse é o Mauro Soares, produtor, ator, diretor, nesse programa Em Pauta, gravado no Teatro de Arena.